E a Lei de Proteção de Dados do Brasil prevê multa de até 50 milhões de reais em casos de invasão de celulares. Na última quarta-feira, a Anatel confirmou que investiga se operadoras do país sabiam do possível monitoramento legal por meio de um software espião da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. O caso também é investigado pela Polícia Federal. A LGPD prevê sanções para empresas de telefonia caso elas tenham conhecimento de dispositivos eletrônicos monitorados ilegalmente. A norma de 2018 prevê uma multa de até 50 milhões, além da suspensão parcial do funcionamento do banco de dados pelo período de 6 meses e a proibição total dos exercícios de atividades. E quem vai nos explicar mais sobre o caso da invasão de celulares envolvendo a ABIN e sobre possíveis punições às empresas de telefonia é Alexandre Rolf, advogado especializado em defesa do consumidor e direito empresarial. Olá, Alexandre, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Muito obrigado, Renata. Muito obrigado, Gustavo. Uma boa noite também à nossa audiência. Bom, primeiro, quando a gente está falando então de invasão de celular, como isso acontece? Quais as formas mais comuns e a que tipo de informação essas pessoas conseguem ter acesso? Veja, Renata, o que aconteceu, o que nós estamos agora tendo notícia, cada dia vem uma novidade a respeito desse vazamento de dados ou dessa invasão de aparelhos telemáticos. É gravíssimo. Isto nos envergonha. A Agência Brasileira de Inteligência, criada em 1999, ela não foi criada para espionar pessoas, ela não foi criada para servir a interesses pessoais e políticos, mas sim para preservar interesses nacionais. E o que nós vimos ali, aparentemente, do que se tem notícia até aqui, e atenção, é uma compra de um software espião capaz de monitorar geograficamente a posição de aparelhos. Ora, o que tem de interesse de preservação do interesse nacional nisso, em espionar cidadãos, pessoas contrárias politicamente? Há uma série de crimes, de desdobramentos em relação a esse gravíssimo fato. O que nós já podemos antever é que, se as empresas de telecomunicações colaboraram para esse tipo de entrega de dados, de vazamento de dados, sem que houvesse uma determinação judicial, elas então estarão passíveis de multas severas, além das demais consequências cíveis, no ponto de vista do direito civil brasileiro, e criminais. Lembrando, quem preserva a intimidade de todos nós é a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 12. Ali existem os direitos e garantias fundamentais e se diz que só pode ser quebrado um sigilo de comunicações de alguém diante de uma investigação grave, diante de um crime. No aspecto processual penal, algo relevante. Não se quebra sigilo de ninguém por batida de trânsito, por pequenos desencontros, pequenas discussões, ou mesmo, por exemplo, num divórcio complicado, numa briga societária complicada. Se quebra, assim, sigilo mediante fatos graves e sempre mediante ordem judicial. Portanto, o que nós esperamos agora, toda a sociedade brasileira espera saber: quem pediu essa quebra de sigilo? Quem deferiu? Como isso foi feito? Será que as teles sabiam ou elas também foram espionadas? Será que seus bancos de dados estavam adequadamente protegidos? Isto vai demandar um trabalho imenso. E, felizmente, a nossa justiça funciona muito bem e certamente vai chegar ao causador desse tipo de evento, que envergonha todos nós. Alexandre, uma boa noite da minha parte. Do ponto de vista da Anatel, há as multas para essas teles caso elas tivessem tido noção da invasão, da quebra do sigilo e não informado. As vítimas dessa quebra de sigilo também podem buscar na justiça reparação pelos danos com essas empresas por elas terem sido, digamos, cúmplices da ABIN paralela, da ABIN? Gustavo, excelente pergunta, excelente questionamento. A nossa audiência merece saber disso, que sim, nós vivemos no Estado democrático de direito. Isto significa
que o que vale para o governo vale para o cidadão. A regra é a mesma. A preservação dos direitos individuais e coletivos é para todos. Então, aquele que se sentir prejudicado, que bata as portas do Poder Judiciário, a fim de que haja devida reparação. E nós vemos, eu aproveito aqui para mencionar um caso muito típico. Muitas pessoas, quando se aposentam pelo Sistema Nacional da Previdência Social, por exemplo, passam a receber ligações de banco, já ofertando empréstimo de aposentado. Eu conheço muita gente que recebe primeiro o telefonema. Ele nem sabe que a aposentadoria já foi deferida, mas ele já recebe uma ligação de um banco ofertando produtos feitos sob medida para aposentados e pensionistas. Lógico que há um vazamento de dados pessoais, o que é grave. Então, nós, no nosso país, a gente está sempre lutando pelo direito, há uma luta eterna pelo direito. Agora, o que aconteceu aqui, pela conotação, pelos agentes envolvidos e por ter uma agência do governo envolvida, investigando celulares de pessoas, de oponentes, isto nos coloca no fim da fila, isto depõe contra o nosso país perante os demais estados modernos. Isso não existe. E sim, as telecom que colaboraram com isso, se eventualmente for detectado que elas apoiaram essa iniciativa, ou que elas colaboraram, ou que não tomaram providências para proteger os dados dos seus clientes, elas serão, sim, penalizadas. Eu não tenho a menor dúvida disso. A Anatel faz um trabalho sério, um trabalho rigoroso, o Poder Judiciário vai apurar, eu acho que o Poder Político também. As pessoas estão todas muito preocupadas, ninguém pode ter a sua intimidade invadida dessa forma, tendo por questão de fundo uma razão política. Isto é um absurdo. Alexandre, muito obrigada pelas suas explicações. Uma boa noite para você e até uma próxima.